Fala pessoal, sejam bem-vindos à call de fechamento da Next, Gustavo Bezerra por aqui. Quero trazer o que foi que aconteceu no mercado hoje, dia 12 de março, a gente poder analisar os principais pontos e também ver o que foi que aconteceu aí no dia de hoje, tá bom? Antes de mais nada, eu peço aí que você dê o seu like na nossa transmissão, compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal aqui no YouTube, que tem crescido bastante. Eu agradeço muito a você por isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só, dia hoje de leve alta no Ibovespa, 0,29, um dia modesto. Ponto principal para hoje, tá? Vou colocar na tela aqui, ó. Tivemos os dados do IPCA e também do IPC, né? A inflação nos Estados Unidos. O IPCA veio praticamente em linha com o que era esperado do mercado, levemente em alta, nada muito estressado. E o IPC, né, os dados de inflação nos Estados Unidos, vieram abaixo da projeção. Isso tem um sentimento positivo, porque o Banco Central americano ele está tentando controlar essa inflação há bastante tempo. Por isso que a gente está vendo essa taxa de juros americana, ela alta, em um patamar alto por um pouco mais de tempo, né? Evidentemente que é só um dado dentro de muitos outros que tem para sair, tá bom? Vamos ver qual que vai ser o reflexo do mercado a partir de hoje, né? Enfim, como que vai vir os próximos dados econômicos, mas tirou um pouco da pressão vendedora aí dos mercados, tá bom? Falando um pouquinho agora do índice, ele segue dentro da região da retração de FIBO. Eu tenho comentado esses pontos aqui com vocês em call de fechamento, em call de abertura, o quanto que é importante monitorar e a explosão aqui do índice ou para cima, ganhando essa região compradora ou simplesmente derretendo, perdendo 61,8 na faixa dos 122.540 pontos, tá? Então, momento muito importante, por isso que está tão difícil encaixar um trade de tendência esta semana, tá bom, pessoal? Então, muita atenção aí para o Ibov. Falando um pouquinho do contrato J, tá? Os principais pontos de suporte e resistência tá aí na tela para vocês. Também não teve uma movimentação tão interessante para a tendência, brigando nessa região de FIBO. E percebe só uma coisa bem interessante aqui, tá? Esse bando de pavio inferior aqui, ó, 1, 2, 3, pelo menos que se destacam, né? Se for utilizar esses outros como referência, você vê que tem muita volatilidade, muita briga nessa região. Interessante, tá? Principalmente se vier uma ponta compradora rompendo essa região com força, deixando aquele candle bonito comprador, a gente pode estar diante, pessoal, de uma mudança de comportamento no tempo gráfico diário, no tempo gráfico semanal e puxar esse índice para cima, tá? O contrário, pensando em venda, também é verdadeiro, tá? Se vier um candle de força rompendo essas regiões de suporte aqui, deixando um pavio maravilhoso, assim, ó, né? Um candle maravilhoso de tendência para baixo, pessoal, nós estamos diante de uma característica de topos descendentes, um topo mais baixo que o anterior e sinalizando tudo para vir romper essa região dos 121.440. Cara, é uma decisão importante que o índice vai ter que tomar aí nos próximos dias. Tá acumulando demais nessa região, tá? Os 60 minutos fica muito claro essa acumulação, né? Vou tirar um pouquinho o zoom e eu comentei aqui também call de fechamento, call de abertura. Olha só como tá acumulando nessa região, né? E quando ele acumula, é aquela ideia, né? Acumula antes de uma explosão. Então ele tá acumulando, daqui a pouco vai vir aí um movimento bem forte. Se a gente for pensar numa característica macro e como ele está se comportando, aqui, pessoal, o viés ainda é negativo para o índice, tá? Por quê? De novo, ó, topos descendentes, tá? Topos mais baixos que o anterior e pressionando a venda. Cara, o comprador precisa reagir absurdamente e rapidamente nesses pontos, tá? Senão, realmente, o famoso fundo do post-temporão, cara, é rompimento de fundo e com certeza traz um power breakout aí no rompimento com volume, força, agressividade, tá? O dólar, tempo gráfico diário do dólar, a mesma coisa que o índice, acumulando nessa região. Tempo gráfico diário a gente já consegue aqui traçar essa espécie de consolidação, né? Mas os 60 minutos é melhor de enxergar esse ponto, tá?
essa acumulação ela está acontecendo em cima da média móvel de 200 períodos. Olha só que interessante isso daqui, tá? Dois pontos que eu não descarto aqui no dólar, tá, pessoal? Já comentei com vocês também. Fechamento desse gap no 80,5 e o fechamento desse outro gap aqui em cima no 5,910, 5,911 aqui nessa região, tá? Então assim, nos 60 minutos, o dólar tem dois gaps importantes a serem fechados, beleza? Se ele conseguir sustentar o seu preço acima da 200, ainda trabalha com viés comprador para ele, tá joia? Vamos lá, passar rapidinho agora pelas nossas blue chips, começando por ela, Petrobras, Petri 4. Vamos ver o movimento aí de Petrobras no dia de hoje. Deixa eu começar por Vale, pera aí, para a gente poder dar uma analisada em Vale, né? Que tivemos aí a taxação, né, sobre aços e alumínios também pelo governo do Donald Trump, então isso traz pressão em cima da Vale. A gente vê que teve um dia de queda, um pouco mais de 1%. E olha que interessante, né? A média de 20 aqui, ela continua sustentando o preço da Vale, tá? Então, não descarto, pessoal, não descarto um teste de topo antes, né, de talvez vir buscar uma liquidez lá embaixo, tá bom? Conectando um topo duplo aqui nessa região, principalmente por estar numa média móvel de 200 períodos. Bem interessante, tá? Vamos passar pelos bancos aqui rapidinho. Itaú, um movimento comprador aí no dia de hoje, sustentando o seu preço acima da média de 200, que é essa linha vermelha, tá? Como eu já falei com vocês, eu vejo o Itaú testando seu topo histórico em algum momento ainda este ano, tá bom? Não vejo uma pressão vendedora tão permanente em Itaú nesse momento, tá? Vamos lá, Petrobras. Teve um dia tímido aí, no dia de hoje, mas percebe que tem alguns gaps a serem fechados aqui em Petro, né? Ó. Percebe aqui que tem um gap a ser fechado nessa região, tem um outro gap lá em cima no R$37. Cara, ficou meio estranho aqui os movimentos de Petro, né? Pelo semanal, você consegue ver que é uma baita de uma correção, né? Quando eu tiro o zoom de Petrobras, olha só, pelo menos desde 2022, não vou voltar muito no tempo não, tá? Petrobras simplesmente explodiu na compra e obviamente que deve uma correção, né, pessoal? Mas olha, sendo sincero com vocês, uma correção até a média de 200 eu acho bem exagerado, tá? Dá uma olhadinha agora em Bradesco, BBDC4. Teve um dia aí tímido também, né? Nada demais aí para o dia de hoje. Segue acumulando em região de suporte. Tenho falado também sobre isso com vocês há bastante tempo. É uma região importante aí para Bradesco. Se perder 10,80, 10,50, pessoal, Bradesco tem tudo para poder ir para os R$7, tá? A tendência macro aqui de Bradesco, pelo menos desde 2024, é de queda. Topos e fundos descendentes. Beleza? BBAS, vamos dar uma olhadinha em BBAS3. O ativo que segue em tendência de alta e acumulando no topo. Eu tenho até um desenho, ó, de uma busca de liquidez aqui na média móvel de 200 períodos, antes de encaixar mais um movimento de alta, né? Mais um pivôzinho, quem sabe aí buscando a região dos R$38, tá? BBSE agora, vamos lá. BBSE é outro ativo que segue em forte tendência de alta, já cravou todos os alvos que eu tinha projetado aqui, e esses alvos eu conversei com vocês nas calls de fechamento, tá bom? Então, quem não acompanhou, é só voltar aí, as gravações ficam disponíveis no YouTube, tá joia? B3, vamos dar uma olhadinha em B3, um dia de alta aí, 0,96, interessante o movimento, segurou na região dos R$10,17, isso é muito bom, porque traz uma expectativa aí de um suporte, e quem sabe a B3 não está conectando, né, fundos mais altos, pessoal. Isso daqui é bem legal, bem interessante, e B3 tem tudo para voltar na casa dos 12,80 lá em cima, tá? Testar essa região de resistência aqui, ó, que foi em 2024, tá? Daria um baita swing trade em B3. Fechado? Pessoal, é isso a call de fechamento de hoje. Quero agradecer aí a presença de vocês nas nossas gravações, no nosso ao vivo também na Morning Call. Eu desejo um bom descanso para você e amanhã, 8 horas e 15 minutos, estamos aqui. Valeu, um grande abraço, tamo junto.